A pressão que foi feita sobre o David Boio foi no sentido de inviabilizarem os projetos empresariais do nosso colega. O Hora H está lá registado. Não é verdade dizer-se que as pessoas estão a fugir ao registro. Recentemente, o proprietário da plataforma digital Camunda News, David Boio, suspendeu por tempo indeterminado a emissão do canal, que emite os seus conteúdos no YouTube e demais redes sociais, devido à pressão a que tem sido submetido pelo Serviço de Investigação Criminal desde o ano passado. Entretanto, os jornalistas consideram a pressão das autoridades sobre o empresário como uma chantagem e não pelo canal estar ou não legalizado. O Camunda News, o ano passado, foi notificado. Foi identificado como uma televisão digital e o que me preocupa nessa atitude do governo não é porque o Camunda News a certa altura começou a ter um determinado desempenho editorial e não porque estava ou não inscrito, porque a inscrição é um ato de facto administrativo. Se o governo não gosta do Camunda News por causa do podcast do Gangsta e do Isidro, eles até já saíram, mas isso é processo normal. Se é difamação, é pela via da difamação, é pela via do processo. Agora, não se pode bloquear um projeto daqueles que ganhou notoriedade apenas porque, de facto, eles têm uma determinada linha editorial. A questão do Camunda News é uma questão que decorre de um outro elemento, além das condicionantes resultantes da forma como se deve ou não registrar. Há também alguma chantagem, talvez alguns colegas não saibam. O David Boio é um homem distinto, um empreendedor, com uma visão muito correta e consegue alicerçar os seus projetos jornalísticos noutras iniciativas empresariais que até dão um suporte financeiro e logístico. E a pressão que foi feita sobre o David Boio foi no sentido de inviabilizarem os projetos empresariais do nosso colega. Portanto, temos que estar atentos a isso, por todos nós, arranjar uma forma alternativa para suportar um projeto jornalístico. Nós também corremos o risco de ver a nossa cantina, os nossos 2, 3 hiatos do processo a serem inviabilizados, porque quando o governo descobrir que aqueles 3 IACs sustentam o jornal, também matam o nosso negócio. Temos que ver a questão na dimensão global e ver de que forma criminalizar as instituições que deliberadamente destruírem projetos empresariais que apenas têm ligação com projetos editoriais, sejam digitais ou não. Relativamente ao registro dos órgãos de imprensa, sobretudo da imprensa eletrónica, a classe defende que a entidade reguladora da comunicação social em Angola, ERCA, defina critérios claros para suspender ou não a licença aos órgãos. A regulação em Angola está muito inquinada, porque embora haja uma coabitação entre a ERCA e o Ministério, mas a verdade é que o Ministério tem o poder de licenciar, de suspender a licença. Dá ao nosso Ministério um poder absoluto e a ERCA vai tendo esse papel meio cosmético e mesmo a composição da ERCA, por força da lei, uma vez que todas as instituições republicanas do nosso país têm a representação proporcional emanada da própria Assembleia Nacional, temos que ver também de que forma se pode retirar o poder discricionário do Ministério em registar ou licenciar quem entender, havendo critérios claros, previamente definidos, o que leva o Ministério a licenciar um pedido do Alves Fernandes e não um do Reginaldo Silva. E a lei diz que estão sujeitos a registro as empresas ou órgãos. Efetivamente, o artigo 71 da Lei de Imprensa não obriga efetivamente as pessoas a constituírem empresa. O Ministério tem registros, há uma série de publicações que estão registradas no Ministério. Portanto, não é verdade dizer-se que as pessoas estão a fugir ao registro, porque os registros do próprio Ministério, e o Ministério devia publicá-los, estão lá todos os órgãos que foram registrados, a partir do momento em que uma pessoa é registrada. O Hora H está lá registado, eu conheço o número de registro do Hora H. É esse tipo de debate que a gente tem que ter rapidamente para ultrapassarmos o problema, para não transformarmos a tal mídia digital num refúgio como se nós estivéssemos a esconder-nos. Nós não estamos a esconder nada. Contactamos a direção da Camunda News a fim de saber como tem andado o processo, porém não fomos respondidos.